Bacana. Pessoal, vejam bem, uma vez que a gente conclui os nossos amigos racionalistas, certo? Nós já vimos racionalistas, empiristas, a gente entra numa outra forma de raciocínio que foi inaugurada pelo nosso amigo Immanuel Kant, tá? Deixa eu ver se vai dar para ler direitinho. Não, não vai. Tem que subir um pouquinho a câmera. É um pouquinho, gente. Isso, bacana. Ó. Immanuel Kant é um filósofo, juro, é um filósofo iluminista alemão, certo? Ele é do século XVIII, beleza? Então, o primeiro passo que a gente tem que saber sobre o nosso amigo Kant é o seguinte: ele se esforçou para conseguir encontrar um equilíbrio entre aquelas ideias de racionalismo e de empirismo, ok? Então ele estudou bastante sobre esse assunto e ele chegou a certas conclusões que são muito interessantes para nós. Então veja bem, o Kant observou que existe um tipo de conhecimento que é independente, ou seja, ele é anterior à experiência, certo? Ou seja, se fosse para fazer uma conexão entre racionalismo e empirismo, nós diríamos que esse pensamento é ligado ao quê? Anterior à experiência, independente da experiência. Seria mais ligado ao racionalismo, correto? Então veja bem, esse conhecimento, o Kant chama de conhecimento a priori. Ok? E quais são as características desse conhecimento a priori? Primeiramente, ele é um conhecimento que é independente da experiência, ok? Independe da experiência, beleza? E outra coisa importante desse conceito, ligado a esse conceito, é o seguinte. Bacana. Não é só isso não. É o seguinte, é um tipo de conhecimento que é ligado a um termo que o Kant usa, que se chama juízos analíticos. Aí vem a pergunta, JR, o que são juízos? Aliás, o que significam juízos? É aquilo que a sua mãe fala quando você vai sair? Juízo, moleque. Não é isso não. É o seguinte, juízo a gente pode entender como... Calma aí, a câmera é aqui. Isso, aqui. O juízo a gente pode entender como um julgamento, certo? É uma opinião que você não precisa nem proferir, você não precisa falar. Ela simplesmente se forma na sua cabeça de maneira independente. Por exemplo, quando você começa a assistir esse vídeo, sem dúvidas, você você cria juízos, certo? Sobre esse vídeo. Você vai olhar e olha só, tá pertinho do quadro. Olha só, o JL tá careca. Olha só, parece um ovo de Páscoa de óculos. Sacou o lance? Então, essa é a questão. São opiniões, são ideias que você desenvolve acerca de algum assunto. Beleza? Então, o que são juízos analíticos? São aqueles juízos que... Termos do Kant, tá? Se liga só. O predicado está contido no sujeito. Tá? Então, juízos analíticos são informações, certo? Nas quais o predicado está contido no sujeito. Oh my God, JL, agora você está dando aula de língua portuguesa? Aí eu vou dizer, não, de forma alguma. Olha só, quando a gente fala de sujeito e predicado no Kant, se liga nesse exemplo aqui para ficar claro para você. Ó, estamos falando de juízos analíticos, certo? O que o Kant chama de sujeito é aquilo que está antes do verbo, entendeu? E o predicado é a partir do verbo. Veja só. Esta bola, ok?
Então, esse é o sujeito, esta bola. Opa, aqui temos o verbo. Então, para essa versão do Kant, aqui já começa o predicado. É redonda. Beleza? Então, observem. Aqui a gente tem um sujeito. E aqui a gente tem o predicado. Beleza? Então, o que significa isso? Quando eu digo que o predicado está contido no sujeito, o que eu quero dizer com essa parada, galera? Muito simples. Quando eu analiso o sujeito, certo? E eu penso em coisas em relação a esse sujeito, nessas informações que eu penso sobre esse sujeito, o predicado já está contido. Ou seja, de maneira bem bobona, o que eu quero dizer com isso? O juízo analítico é aquele em que eu falo sujeito, pá. Quando eu falo predicado, o ímpeto das pessoas que estão me ouvindo é jura, sacou? Então esse jura é o quê? Nossa, que óbvio. Não é que é óbvio, mas é que esse predicado já era parte do sujeito. Se liga no outro exemplo. Se eu soltar essa caneta, é o início da frase, vamos chamar de sujeito. Ela cairá. Então esse finalzinho, ela cairá, você pode entender como predicado. Então, se eu soltar essa caneta, ela cairá. Jura? Sacou o lance? É um juízo analítico, ele não tem nenhuma informação nova, beleza? Então, juízos analíticos são aqueles em que o predicado já está contido no sujeito e por isso você não tem informação nova, beleza? Então, o predicado está contido no sujeito e não há informação nova. Beleza? Então, lembre-se disso. Para o nosso amigo Kant, esses são os juízos analíticos que caracterizam o conhecimento a priori. São coisas que não dependem da experiência. Só você olhando, você já... beleza? Vou dar um outro exemplo que eu acho bem bacana também. Se liga só. Todo mundo sabe que o bodybuilder é aquele camarada que pega peso para desenvolver a musculatura ao máximo. Então, aquele cara inchadão de músculo. Então, se liga. Aquele bodybuilder de 2 metros de altura, você já constrói a imagem do sujeito, entendeu? Aquele bodybuilder de 2 metros de altura pesa mais de 70 quilos. Sério. Bodybuilder. Imagina, um maluco de 2 metros de altura, grandão, certo? E ainda é um bodybuilder, todo inchado de músculo. 2 metros de altura, ele pesa mais de 70. Pô, mas caraca, isso é óbvio, entendeu? Então, essa é a parada. Bacana.